Muito bem, pessoal, vamos agora aqui à questão 12, né? E esse texto aqui, né, que é um poema do Cláudio Manuel da Costa, ele vai servir para as questões 12 e 13. Então vamos iniciar pela 12. Torno a ver-vos, ó montes, o destino, aqui me torna a pôr nesses outeiros, onde um tempo os gabões deixei grosseiros, pelo traje da corte, rico e fino. Aqui estou entre o aumento, entre o corino, os meus fiéis, meus doces companheiros, vendo correr os míseros vaqueiros atrás de seu cansado desatino. Se o bem desta choupana pode tanto, que chega a ter mais preço e mais valia, que da cidade o lisonjeiro encanto. Aqui descanso a louca fantasia, e o que até agora se tornava em pranto, se converte em afetos de alegria. Beleza. Considerando o soneto de Cláudio Manuel da Costa e os elementos constitutivos do arcadismo brasileiro, sensacional. Assinale a opção correta acerca da relação entre o poema e o momento histórico de sua produção. Que foi, ele não produziu em 2002 isso não, viu? Não fala a época, né? A época de sua produção. Como é que eu vou adivinhar? Se eu não souber direito quando que viveu o Cláudio Manuel da Costa, eu estou perdido, né? Poesia dos Inconfidentes. Então, viveu aí por volta de 1800 e pouco, né? Espero eu. Então, vamos lá. Em relação entre o poema e o momento histórico, assinale a opção correta acerca da relação entre o poema e o momento histórico. Então, lendo isso aqui, né, eu vou tentar me basear. Os montes e os outeiros mencionados na primeira estrofe são imagens relacionadas à metrópole. Não, montes e metrópoles, ou seja, ao lugar onde o poeta se vestiu com traje rico e fino. Acredito que não. Montes, é os montes mesmo. Então não tem... é coisa de Minas. A oposição entre colônia e a metrópole, como núcleo do poema, revela uma contradição vivenciada pelo poeta, dividido entre a civilidade do mundo urbano da metrópole e a rusticidade da terra da colônia. Ficou bem parecendo isso mesmo. Ele veio falando aqui, lá, aqui me torna a pôr nesses outeiros, onde o tempo os gabões deixei grosseiros. Onde um tempo os gabões deixei grosseiros, pelo traje da corte, rico e fino. Então, olha lá. Ele saiu lá do interior mineiro, né, deve ser, e foi viver na corte. Estou falando mineiro aqui, mas não tem lugar nenhum que falou de Minas, não. Eu que pus o Minas aqui na ideia. Beleza, então essa pode ser. Realmente está falando gabarito letra B, confere. O bucolismo presente nas imagens do poema é elemento estético do arcadismo que evidencia a preocupação do poeta Arcade em realizar uma representação literária realista da vida nacional. Meio bucólico mesmo, né? Mas fiquei meio enrolado aqui, né? Vai. Também ficou interessante essa, só que ele aqui está falando só da vida nacional. Mas como o poema falou tanto da vida do interior do Brasil na época da colônia, como da metrópole, então é por isso que eu vou tirar essa, só quando eu digo, porque aqui ele não falou só da vida bucólica do interior. A relação de vantagem da choupana sobre a cidade na terceira estrofe, primeira e segunda, pelo tanto que chegará mais preço, mais valia que a da cidade lisonjeira e canto. Formulação literária que reproduz a condição histórica paradoxalmente vantajosa da colônia sobre a metrópole. Não tem vantagem da colônia sobre a metrópole não, aqui parece que é o contrário, né? Se o bem dessas choupanas pode tanto, que chega a ter mais preço e mais valia,
que da cidade o lisonjeiro encanto. Ih, agora fica enrolado, hein? A terceira estrofe é a formulação literária que reproduz a condição histórica. Não, mas não é condição histórica. Mas eu acho que o que acabou aqui foi essa parte de condição histórica. Que sempre a colônia, sempre a metrópole. Eu acho que quando fala metrópole aqui está falando de Portugal, né? Então lá de Lisboa, Cidade de Porto, sei lá, devia ser mais Lisboa, que era a capital, né? Mas não é condição histórica. Pode ser que em algum momento, mas não condição histórica. A realidade de atraso social, político e econômico do Brasil colônia, aí tá vendo? Atraso está representada esteticamente no poema pela referência da última estrofe, a transformação do pranto em alegria. Que descanso a louca fantasia, e o que até agora se tornava um pranto se converta em afetos de alegria. A realidade atrás social, político e econômico do Brasil está representada esteticamente no poema. Não, não está representado não, no último estrofe, não. Aqui ele está falando que ele voltou, né? Olha lá, aqui descanso a louca fantasia. Então eu acho que ele está querendo informar aqui que quando foi para a metrópole, lá uma correria, como hoje até hoje é, as grandes metrópoles, uma correria louca, e vem para o interior, onde a vida passa mais devagar, né? E se converte em afetos e alegria, de certo, retornou ao seio familiar. Então essa aqui realmente está certa. Essa aqui eu fiquei na dúvida, mas essa condição histórica que elimina, para mim elimina, né? Então tá aí, essa questão aí, 12, letra B. Puxadinha, né? Fazer essas interpretações desses poemas antigos, né? Por que não usa alguma coisa mais novo? Fica bem mais fácil. Beleza, vamos para a próxima questão que fala desse mesmo texto. Vamos lá.